Olá, mentes brilhantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! E hoje eu vim contar sobre a nossa memória. Será que a gente pode realmente acreditar na nossa memória? Será que algumas pessoas realmente têm memória tão boa e se lembram de quando elas tinham 3, 4 anos de idade? Será que a memória que a gente tem de 10, de 5 anos atrás é realmente o que aconteceu? Gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre esse assunto e eu espero muito que vocês gostem. Para saber e entender um pouco sobre a memória, alguns cientistas da Califórnia testaram a memória de alguns voluntários. Esses voluntários, eles tinham que assistir acidentes de carros. E depois de um filme sobre esses acidentes, eles recebiam algumas perguntas para ver o que realmente eles lembravam do que eles tinham assistido. A primeira coisa que eles descobriram é que, dependendo de como são feitas as perguntas, alguns voluntários irão responder de uma maneira e outros de outra maneira. Como, por exemplo, foi perguntado para eles qual foi a velocidade que o carro estava quando ele se colidiu. Só que eles recebiam diferentes respostas simplesmente mudando a palavra colidir por esmagar. Então tinham dois tipos de perguntas, mas no mesmo contexto, e que era esperado então que eles tivessem respostas iguais, mas não foi isso que aconteceu. Eles tiveram respostas diferentes dependendo se eles utilizavam o termo colidir ou esmagar. Os cientistas ainda afirmam que quando eles utilizavam a palavra esmagar, as respostas eram com velocidades superiores à palavra colidir. Isso porque esmagar parece que o carro estava em outra velocidade, em uma velocidade muito maior do que apenas colidir, sendo que era a mesma coisa. Intrigada com esse primeiro fato, a cientista quis ir além. Então ela queria também testar se era possível implementar novas memórias para esses voluntários. Esses cientistas, eles recrutaram alguns voluntários. Depois de recrutar esses voluntários, os cientistas, eles ligaram para os familiares desses voluntários para saber algumas histórias que aconteceram com eles quando pequenos. Eles pegaram 3 histórias verídicas, mas inventaram uma quarta história para cada participante. A história, ela era plausível, mas era inventada. A história inventada foi que, quando eles eram crianças, eles tinham se perdido no shopping, foram encontrados por uma gentil idosa e foram levadas de volta para os seus pais. Essa foi a história inventada que eles contaram para todos os participantes. Os voluntários escutaram as 4 histórias, as 3 verídicas, mais a que foi inventada. 1/4 dos participantes, eles relataram que se lembravam da história de ter se perdido no shopping e ter sido resgatado por uma idosa gentil. Alguns relataram que eles se lembravam pouco quando foi contada essa história, mas passada uma semana eles já conseguiam se lembrar de outros detalhes dessa história. Então, depois de uma semana, eles conseguiam se lembrar, por exemplo, de detalhes um pouco sobre a idosa. Então eles contavam um pouco sobre ela, ou eles contavam que estava com um chapéu ou com seu brinquedo favorito. Alguns relataram depois de uma semana que a mãe ficou muito zangada, embora tudo isso e todos esses detalhes nunca tivessem acontecido. Quanto mais tempo passava, mais eles conseguiam implementar falsas memórias e contar para os entrevistadores. Ficou muito claro
claro através desse experimento que a nossa memória ela não é fiel. A nossa memória pode inclusive beirar a mitologia. Algumas vezes a gente tem algumas memórias de coisas que a gente foi escutando, que a gente foi reconstruindo no longo do nosso trajeto. Alguns detalhes que outras pessoas nos contaram, alguma história que a gente escutou que nem era da gente, mas a nossa memória ela leva como se fosse nossa. Então a nossa memória ela pode sim ser falsa. Ela não é uma realidade do que realmente aconteceu. E o mais engraçado disso tudo é que a gente sempre confia na nossa memória e parece que o que está na nossa memória é a realidade. É muito difícil a gente saber o que aconteceu de verdade e o que não aconteceu, o que a gente foi reconstruindo. Bom, e talvez seja por isso que muitas pessoas acreditem realmente que muitas coisas aconteceram com ela, quando na verdade nada daquilo aconteceu. A gente sabe que o hipocampo é uma área responsável pela memória. Algumas pessoas que tiveram doenças e tiveram que retirar ou o hipocampo ou parte dele não conseguiam mais reconstituir novas lembranças. Entretanto, a nossa memória ela é essencial para a gente projetar o futuro. Então, quando eu falo, por exemplo, irei à praia amanhã, eu só sei o que eu vou esperar na praia por causa das minhas memórias ou do lugar que eu já estive e que eu estou voltando. Então, a memória é muito essencial para a gente já projetar o que a gente pode esperar de um futuro, mas ela não é fiel. Ela pode sim ser enganada, inclusive com muita facilidade, como a gente viu por esses experimentos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!